Do homem, só os filhos o consomem, não será lançada aos cães, em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná, bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai, aos mortais dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximavam-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de hoje celebrar esta solenidade, a solenidade de Corpus Christi, esta celebração tão católica. Hoje, de uma maneira especial, os nossos olhos e o nosso coração se voltam para Jesus, mas para Jesus sacramentado, para Jesus apequenado, para Jesus que se apequenou e se escondeu nas aparências do pão e do vinho para que nós possamos recebê-lo. A celebração de hoje, ela está intimamente ligada com uma outra celebração. Com a celebração da Quinta-feira Santa. Também na Quinta-feira Santa, nós recordamos a Eucaristia, mas principalmente noutro aspecto. Na Quinta-feira Santa pela manhã, nós voltamos os nossos olhos para a instituição do sacerdócio. Os padres vão para a catedral e, juntamente com o bispo, renovam as suas promessas batismais, as suas promessas sacerdotais. E na quinta-feira à noite, aí nós voltamos os nossos olhos para a instituição da Eucaristia. Mas hoje, o nosso olhar é de um modo particular para a presença real na Eucaristia. Isto é, nós estamos proclamando com a nossa presença e daqui a pouco com a nossa procissão, nós estamos proclamando que nós cremos que Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, está presente na Eucaristia. E nós cremos porque Jesus mesmo disse, na segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo mesmo diz: o que eu recebi do Senhor, isso mesmo eu vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, na quinta-feira, na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Meus irmãos, nós só dizemos que é Jesus na Eucaristia porque Jesus o disse. Nós não teríamos a pretensão de afirmar tão grande coisa, porque existe um perigo entre nós, católicos, de nós nos acostumarmos de tal maneira com os mistérios da nossa fé, que não mais nos debruçamos sobre eles e nos deixamos espantar, maravilhar. Nós estamos falando que aquele Deus que criou todas as coisas, aquele Deus a quem o mundo não pode conter, está contido ali, naquele sacrário, e se fará presente daqui a pouco nas aparências do pão e do vinho que serão consagrados. É admirável. Nós estamos falando que aquele Deus que tem o mundo como escabelo dos seus pés, é assim que a Sagrada Escritura se refere ao mundo algumas vezes, diz que o mundo é o amparo, é o escabelo, é o batente dos pés de Deus. Isto é, o mundo é tão pequeno que Deus então escora os seus pés no mundo. O mundo é o escabelo dos seus pés. Pois bem, nós estamos dizendo que este mundo, que é um grão de areia, que não é nada comparado a Deus, Deus, porque nos ama e para habitar nos nossos corações, Ele se apequena para que possa estar presente no pão e no vinho consagrados, no pão dos anjos. Meus irmãos, do nosso coração deve brotar uma grande ação de graças. Precisamos pedir a Deus que faça brotar
gratidão dos nossos corações, mas uma gratidão cheia de alegria, cheia de reverência. Pois bem, então, nós estamos professando que quando nós entramos na fila da comunhão, que alegria. Quando entramos na fila da comunhão, nós não vamos receber algo santo. Quando nós entramos na fila da comunhão, nós não vamos receber algo santo, nem algo santíssimo, nem algo muito precioso. Nós vamos receber alguém. Nós vamos receber Deus. Deus que vai ser amparado pelas nossas línguas. Nós queremos recebê-lo nas nossas línguas para fazer comunhão com Ele no nosso corpo e na nossa alma. Jesus se faz Eucaristia porque nos ama. Nos deixou este seu grande presente, esse seu maior milagre, segundo Santo Tomás de Aquino. O maior milagre de Jesus foi a instituição da Eucaristia. Porque Ele quer fazer comunhão conosco. Porque Ele quer estar intimamente presente no nosso coração. Quando Deus criou Eva, a partir de Adão, diz que Adão maravilhado disse: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isto é, era alguém unida a ele, era a sua companheira. Nos evangelhos diz que nosso Senhor afirma, fazendo referência a esta verdade: e o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Pois bem, a união de Adão e Eva, a união de um homem e de uma mulher, não se equiparam à união que nós obtemos quando recebemos Jesus na Eucaristia. Que alegria, meus santos. E essa comunhão pode ser cada vez mais profunda. Quanto mais profundo, quanto mais verdadeiro for o seu amor, mais profunda e eficaz e santificante será esta comunhão, esta unidade com o nosso Senhor. Eu dizia aqui que a união de Adão e Eva e de um homem e uma mulher unidos pelo matrimônio não se equipara à união de Cristo conosco na Eucaristia. Por quê? Porque quando nós comungamos, o sangue de Cristo corre nas nossas veias. O corpo de Cristo se une ao nosso corpo. Quando Adão diz: é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele está fazendo referência que ela brotou dos seus ossos, brotou da sua carne, mas já não é mais o seu osso nem a sua carne. Quando no sacramento se diz: e eles serão uma só carne, não está fazendo referência a esta unidade, inclusive física. Mas quando nós comungamos, nós recebemos a vida do próprio Deus em nós, ao ponto de podermos dizer: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, celebrar Corpus Christi é novamente recordar que nós precisamos pedir a Deus a graça de comungar bem, de comungar com eficácia, de comungar com qualidade espiritual, de comungar com profundidade. Porque infelizmente nós comungamos muito mal, mesmo que comunguemos em estado de graça, pelo amor de Deus, que todos comunguemos em estado de graça. Mas isso não é suficiente para que nós comunguemos bem, para que nós façamos essa comunhão com o nosso Senhor. Então vamos lá, vamos renovar a nossa fé e dizer: eu creio que daqui a pouco, sobre o altar, Jesus, Deus, se fará presente. O corpo e o sangue de Jesus se farão presentes, vão transubstanciar, vão mudar a substância do pão
no corpo e no sangue de Cristo. A substância do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E é claro, nós até meditávamos isso no domingo passado, domingo da Santíssima Trindade, recebendo Jesus, recebemos a Trindade inteira. Por isso, meus irmãos, porque Jesus sabe do presente que Ele nos oferece, nós não sabemos. Nós não sabemos em que consiste a Eucaristia. Sabemos um pouco, mas muito nos ultrapassa. Que se nós soubéssemos, eu sei, graças a Deus, a igreja está transbordante, gente saindo pelo meu lado direito, mais ainda pelo meu lado esquerdo, e gente aqui pelo lado de fora da igreja. Muita gente. Mas se nós católicos soubéssemos o que é Jesus na Eucaristia, nós iríamos parar o trânsito do bairro. Porque uma multidão iria se fazer presente. Então, porque Jesus sabe o que está nos oferecendo, Ele diz, labutai, esforçai-vos, pelejai por aquele alimento que dura para a vida eterna. Está lá em João capítulo 6, versículo 27. Isto é, que nós pelejemos, que nós labutemos, que nós trabalhemos, que nós nos esforcemos por aquele alimento que não passa por Jesus na Eucaristia. De modo que todo sacrifício é pouco, porque o dom é grandiosíssimo. O dom é o próprio Deus que se nos oferece. Quem poderia imaginar que os cristãos católicos se alimentam do próprio Deus? Não é que os cristãos católicos se alimentam de Deus no sentido de que Deus os alimenta. Deus nos alimenta quando a si mesmo se dá a nós como alimento. E nós precisamos meditar e deixar que nós nos maravilhemos e digamos, Senhor, eu não compreendo tudo isso, mas eu creio e eu adoro. E eu te bendigo por este grande presente que me é oferecido. Pois bem, então nós hoje meditamos neste grande amor, neste grande milagre, neste grande ato de humildade de Deus, que se apequena para se fazer presente na Eucaristia, que se faz alimento, que se faz, entendamos aqui, o que é que eu quero dizer com isso? Se faz coisa, isto é o meu corpo, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Mas a pergunta é, voltamos aqui para este ponto fundamental, mas nós temos recebido Jesus adequadamente? Duas são as condições, vamos lá, guardar isso para que nós possamos meditar em outras ocasiões. Duas são as condições para que nós comunguemos bem. Eu já falei aqui no início, a primeira é que nós estejamos em estado de graça. São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 27, São Paulo diz assim, que quem comunga o corpo e o sangue de Cristo indignamente, comunga a própria condenação. Então quem entra na fila da comunhão para receber Jesus sem estar preparado, está comungando a sua própria desgraça. Não faça isso. Você vá à missa e você deve ir à missa, mas se você não estiver preparado, espere, procure se confessar e noutra ocasião, estando em estado de graça, você pode receber Jesus na Eucaristia. Se não está preparado, adore-o, mas tenha reverência a nosso Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, Catecismo amarelo, no número 1385, ele diz que quem cometeu um pecado grave, primeiramente se confesse, não se aproxime da Eucaristia. Então, a Sagrada Escritura, o Magistério, nos falam isso claramente. E os santos são abundantes.
Os santos são abundantes quando falam dessa necessidade de se receber Jesus estando preparado. Meus irmãos, eu estou enfatizando isso porque nós estamos aqui numa bela celebração. A igreja está bonita, as flores estão bonitas, os castiçais estão acesos, o padre está paramentado dignamente, a assembleia está aparentemente piedosa, mas o importante é que o nosso interior esteja preparado. De que adianta que exteriormente sejamos dignos se interiormente não estamos? Então, sem excesso de escrúpulo, sem um desequilíbrio neste aspecto da moral, mas que nós tenhamos este zelo de: eu quero receber Jesus com o meu coração preparado, porque eu não vou dar essa tristeza a nosso Senhor, recebê-lo com o meu coração tendo pecados mortais. Então é importante que isso fique bem claro. Então vamos lá. Primeiro ponto, o estar em estado de graça. Citei aqui São Paulo, citei o catecismo. Nós ouvimos no cântico aqui da sequência de Pentecostes, da sequência de Corpus Christi, Santo Tomás de Aquino que compôs essa sequência, dizendo: dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Isto é, se o perverso entrar na fila da comunhão para receber Jesus, vai receber o quê? Morte. O que está preparado, que entra na fila da comunhão para receber Jesus, vai receber o quê? Vida. Santo Agostinho diz isso de uma outra maneira. É vida, é veneno para os que se perdem e remédio para os que se salvam. Então, receber Jesus com um coração não preparado é receber veneno. Mas receber Jesus com o coração preparado, você fará comunhão com Jesus. Receber Jesus em pecado mortal, você recebe o sacramento, mas não faz comunhão. Recebeu o sacramento, sim, mas a sua alma não se uniu à alma de Jesus. Não se uniu a Jesus. Mas se você está em estado de graça, você é abraçado por Jesus com um abraço de amor. Então São Tomás vai dizer isso. Em outra passagem ele diz: assim como seria um pecado grave lançar as hóstias consagradas no chão, assim também receber indignamente o sacramento. Ele compara a você lançar aos cães, lançar no chão a hóstia consagrada com aquele que comunga sem estar preparado. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, diz ainda de uma maneira mais enfática. Ele diz: nada há que ofenda mais a Deus, nada que seja mais abominável do que receber indignamente a Santa Comunhão. Nada há de mais abominável. Então, meus santos, se você percebe que não está preparado, não tenha pressa. Se prepare para que você possa de verdade se encontrar com nosso Senhor, recebendo dignamente. Padre Pio, e cito como citação dos santos a última, Padre Pio diz: seria melhor que o mundo todo fosse destruído, mas que uma só comunhão sacrílega não fosse feita. Repare que expressão forte. Isto é, entre uma comunhão sacrílega ou o mundo acabar, que o mundo se acabe. Por quê? Porque o que é que Padre Pio quer dizer com isso? O mundo que se acaba são as coisas materiais. Mas uma pessoa que faz uma comunhão sacrílega é uma alma que se perde. Então isso é infinitamente mais grave. Mas se o pecado é tão terrível, a virtude é tão bela. Uma alma que se prepara, uma pessoa que se prepara para receber Jesus, quanta alegria dá a Jesus.
Alguém que recebe Jesus na sua alma, tendo se preparado, Jesus vai então entrar no seu coração como um amigo, como aquele que é o verdadeiro amante, aquele que ama de verdade, e vai fazer aquela alma crescer na capacidade de amar e crescer na capacidade de receber o amor de Deus. Que alegria então para aqueles, acredito que a grande maioria que se prepararam para receber Jesus, estando em estado de graça. Mas este é o primeiro aspecto, mas não é o único, nem é o principal. 2 são os critérios, e eu espero que todos vocês hoje saiam daqui com os 2 critérios bem claros na cabeça. 2 são os critérios necessários para você receber, para um católico receber a Eucaristia. Primeiro, que ele esteja em estado de graça. Segundo, que ele tenha piedade, que ele tenha devoção, que ele tenha amor a nosso Senhor. Não basta você dizer, eu me confessei, eu estou em estado de graça, você entra na fila da comunhão, recebe Jesus na Eucaristia, volta para o seu banco e fica esperando o padre dizer, oremos para você ir embora, e você não conversou com o nosso Senhor. Não basta você entrar na fila da comunhão, está em estado de graça, entrou na fila da comunhão, recebeu Jesus, mas não perguntou a Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? Isto é, você entra na fila da comunhão para receber Jesus, para que você seja tomado por Jesus, para que Jesus entre na sua vida e você entre na vida de Jesus. Então requer um desejo de transformação. O Papa Bento XVI, numa homilia no dia 26 de maio de 2005, logo depois que ele foi feito Papa, né? Foi feito Papa em abril, não é isso? E em maio, 26 de maio, ele, numa festa de Corpus Christi, ele diz assim, a finalidade, numa festa de Corpus Christi, a finalidade dessa comunhão, deste comer, é a assimilação da minha vida à sua, a minha transformação e conformação com aquele que é amor vivo. Então a finalidade da minha comunhão, do comer este alimento, do receber Jesus, é a minha assimilação, é a minha comunhão, que eu me conforme com a vida de Jesus, que eu queira viver a vida dele, que eu queira viver como ele, que eu queira viver a maneira dele. Não é comungar para continuar vivendo do meu jeito, para continuar pensando segundo a minha maneira, para continuar sendo dono do meu nariz. Não, eu comungo para aprender a viver a vida segundo Jesus. Eu comungo para que haja cada dia, menos resistência no meu coração, para que eu possa dizer como Jesus, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então você comunga para que aquelas resistências que existem na nossa alma, nós que às vezes queremos fazer a vontade de Deus, mas à nossa maneira. Nós que queremos fazer a vontade de Deus, mas aquelas vontades que nós escolhemos obedecer. Pois bem, nós ruinzinhos como somos, nós comungamos para que Jesus vá vencendo as resistências da nossa alma e nós aprendamos a ser como Ele, que nunca teve resistência à vontade do Pai. Jesus nunca foi apegado à sua vida. Jesus nunca foi apegado aos seus pontos de vista. Jesus veio fazer a vontade do Pai e fazer com alegria, e fazer com amor. Então nós comungamos para aprender, para que aprendamos a ser assim também. Essa é a finalidade. A finalidade da missa de Corpus Christi, como de todas as missas.
não é simplesmente dizer, eu cumpri um dia de preceito, ou eu fui à procissão de Corpus Christi. A finalidade não é essa. A finalidade é dizer, eu estou dando passos na minha configuração a Jesus. Eu estou aprendendo a ser mais dele. Eu estou aprendendo a não me possuir, a ser do meu amado, porque o meu amado é meu. A ser dele, porque ele quis ser meu. A me entregar a ele, porque ele se entregou a mim. A ser humilde, para que ele possa em mim reinar, porque ele foi humilde, fazendo-se pequeno para me alimentar. Então precisamos suplicar esta graça, reconhecendo que existem muitas resistências dentro de nós. Nós cremos, mas os nossos afetos, um turbilhão. Nós cremos, mas quando começamos a pensar, a agir segundo a nossa fé, o homem velho diz, epa, eu não quero perder este domínio. A mulher velha diz, assim não. Então nós reconhecemos essa nossa miséria e dizemos, Senhor, salva-me, pois eu me afundo. Eu me afundo no meu orgulho, eu me afundo nos meus pecados, eu me afundo nos meus apegos, eu me afundo na minha miséria. Ajuda-me, Senhor, dá-me forças. E Ele se dá a nós na Eucaristia. Assim, aquilo que o alimento confere ao corpo, força e vida, a Eucaristia confere à alma, força e vida divinas, espirituais. Então vamos lá, peça isso, não apenas ouça, mas comece já a rezar e a pedir a nosso Senhor a graça de sair daqui neste dia 19 de junho de 2025, de sair daqui desta celebração, não apenas com um desejo, mas já com algo em movimento dentro da sua alma, de um homem mais parecido com Jesus, mais configurado a Jesus, de uma mulher mais parecida com Jesus, mais configurada a Jesus. Por quê? Porque, como diz o nosso querido Papa de santa memória, a finalidade dessa comunhão, desse comer, é a assimilação da minha vida à sua, a minha transformação e conformação com aquele que é o amor vivo. Por isso, esta comunhão exige adoração, requer a vontade de seguir Cristo, de seguir aquele que nos precede. É por isso que nós, antes de receber Jesus, claro, quando fisicamente podemos, né? Nós nos ajoelhamos em sinal de adoração. São Tomás diz, né, que antes de comungar, precisamos adorar. Então, um dos significados, quando você se aproxima de Jesus Eucarístico e você se ajoelha, não é para ficar mais fácil para o padre lhe dar a comunhão não, tá? Nem facilita, nem torna mais difícil, nem dificulta. A questão aqui não é de praticidade. A questão aqui é teológica, é espiritual. Você se ajoelha adorando Jesus, antes de abrir a boca, estender a língua e recebê-lo. Então você primeiramente adora, para depois comungar, para fazer comunhão. Pois bem, meus irmãos, nós iremos hoje, daqui a pouco, sair pelas nossas ruas, nesta procissão mais solene, na mais solene procissão da igreja. Nós iremos caminhar com Jesus pelas nossas ruas. É admirável. Nós iremos caminhar com Deus nas nossas ruas. E em cada cruzamento, eu faço questão de traçar o sinal da cruz, para que a bênção do Senhor alcance cada canto desse bairro, desta cidade,
dessa arquidiocese, desse país, do mundo inteiro. Quem poderia imaginar que Deus caminhasse pelas nossas ruas? E isso não é poesia. É Deus caminhando pelas nossas ruas, abençoando os cruzamentos, abençoando as casas que pedem a bênção de Deus, abençoando os doentes que ficam às portas de suas casas. E o Papa, e aí termino esta homilia de hoje, e o Papa Bento XVI diz isso também. Ele fala aqui: nós levamos Cristo presente na aparência do pão pelas ruas da nossa cidade. Nós confiamos estas ruas, estas casas, a nossa vida cotidiana à bondade de Deus. Que as nossas ruas sejam as ruas de Jesus. Que as nossas casas sejam para Ele e com Ele. As nossas vidas, que todos os dias estejam penetradas pela sua presença. Com esse gesto, colocamos sob o seu olhar os sofrimentos dos doentes, a solidão dos jovens e dos idosos, as tentações, os receios de toda a nossa vida. A procissão pretende ser uma bênção grande e pública para a nossa cidade. Cristo é, em pessoa, a bênção divina para o nosso mundo, que o raio de sua bênção abranja todos nós. Que hoje então, meus irmãos, aqueles que iremos participar da procissão, participemos com devoção. Nada de ficar conversando. Converse com Jesus, em você e diante dos seus olhos no sacramento. Peça que Ele abençoe, mesmo que a sua rua, que o seu bairro, que a sua casa esteja muito distante, mas que aquela bênção, quando em algum momento em direção aonde você mora for traçada, que aquela bênção alcance a sua casa, que aquela bênção alcance os seus filhos, os seus pais, os seus familiares, aquelas pessoas que necessitam da bênção de Deus, que não estão doentes fisicamente, mas quão doentes estão no espírito, pedindo a nosso Senhor. É para isso que Ele sai pelas nossas ruas para nos abençoar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,